Muito bem. Como administrar o seu pequeno negócio ou como administrar um negócio local, um negócio pequeno, um negócio próprio, né? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 3 pontos principais sobre como administrar um pequeno negócio. Existem algumas peculiaridades, né, alguns pontos, na verdade, eu separei aqui os 3 principais, que são cruciais quando você está no momento de ter um negócio pequeno ainda. Ele não é um grande negócio, né? Então, pequenas e médias empresas vão se beneficiar muito se cuidarem desses 3 pontos, que são os 3 pontos que costumam fazer as empresas quebrarem. Então, se você cuidar disso aqui, você vai ter um negócio lucrativo, mesmo que ele seja pequeno. Agora, não é tão fácil cuidar desses 3 pontos. Existem algumas coisas que você precisa saber sobre como harmonizar, como organizar a sua empresa de forma a deixar com que ela seja lucrativa. Vamos lá? O primeiro ponto aqui é o registro completo de entradas e saídas. Ah, Vitor, mas isso eu já sei e tal. Eu sei que todo mundo sabe, você já deve estar querendo sair do vídeo, continua aí, porque os outros 2 pontos eu tenho certeza que você talvez não nem nunca tenha ouvido falar, ou se já ouviu, né, não ouviu com a certa profundidade que eu vou dar aqui. Então, primeiro ponto, o registro completo de entradas e saídas, ou seja, você precisa ter um registro de tudo que entra e tudo que sai da sua empresa, né? Se você já tem o CNPJ, com certeza o seu contador já te cobrou isso, né? Mas o que que acontece? Todo mundo sabe disso aqui, mas, sei lá, 80% dos novos empresários, eles não fazem isso. Eles não criam um registro porque eles falam, ah, eu ainda estou faturando pouco, eu consigo lembrar na minha cabeça, mas na verdade você não consegue e no momento que você tem um problema de lucratividade, você não vai conseguir achar onde está o erro. Por quê? Porque você não vai conseguir pegar o fio da meada e ver aonde começou o erro, tá? O que geralmente acontece? O pessoal não registra as entradas e saídas, né? E aí, quando tem um erro poxa, não deu lucro aquele mês, ou o lucro parece que não aparece, né? Você chega no final do mês, vendeu, mas o dinheiro sumiu, né? E aí você olha no mês anterior, né? Você tenta lembrar do mês anterior o que, que você gastou. E aí, aquilo que você lembra, teoricamente deveria ter sobrado dinheiro, não é? Mas por que que não sobrou? Porque esse buraco que comeu o seu dinheiro não foi do mês anterior, foi do segundo ou terceiro mês para trás, geralmente. E aí você não vai conseguir achar onde estava o problema para poder corrigir. Então, registre tudo, existem softwares para isso, tá? Dentro do nosso curso a gente indica 2 softwares gratuitos, a gente tem um cursinho de R$19,90 sobre gestão de empresa, tá? Vou até deixar o link aqui embaixo, é assim, para você entrar mesmo e resolver seus problemas, principalmente o pequeno empresário, né? É R$19,90, então assim, é um valor extremamente simbólico mesmo. Então, existem softwares, inclusive, gratuitos para isso, tá? Um deles é o Market App, tá? Mas tem outros também que são muito bons, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Você precisa ter um controle. E esse detalhe, quanto mais automatizado for esse registro, melhor, tá bom? O pessoal que trabalha com produto vai conseguir automatizar mais facilmente. Por quê? Porque ele cadastra o produto no sistema, a hora que sair a venda, o sistema já dá baixa do produto e já lança o valor, né, como receita no caixa da empresa. Mas o pessoal que trabalha com serviço também deve fazer isso, porque não é porque você trabalha com serviço que você não tem custo, né? Em geral, os custos de serviço são mais baixos, né, e a lucratividade mais alta, mas você pode ser um profissional que está enfrentando um problema de gestão também na sua empresa de serviço, né? Então, execute isso. Só de registrar você e olhar todo final de mês, né, você vai começar a notar que existem coisas que estão desajustadas e elas vão se desajustando cada vez mais entre os meses. Por exemplo, o próximo ponto que a gente vai falar aqui, que é o fluxo de caixa, é o dinheiro que circula dentro da empresa e principalmente o dinheiro que fica na empresa, tá bom? O que que acontece? Esse aqui é o segundo ponto, controle do fluxo de caixa, tá? Você quer saber, né, como administrar um pequeno negócio? Esse é o ponto principal. Se o seu caixa estiver saudável, a sua empresa continuará viva, tá?
Como eu faço para uma empresa nunca quebrar? É só nunca deixar ela sem dinheiro no caixa. Ela pode estar vendendo R$ 0 por mês. Se ela tiver dinheiro no caixa, ela não quebra, porque você continua pagando o contador, continua pagando os custos que você tem, né? Então, assim, o que faz uma empresa quebrar ou não é uma única coisa, chamada fluxo de caixa. O dinheiro que está circulando e parado dentro da empresa. Quando este fluxo, por que, que o nome é fluxo? Porque o dinheiro ele fica em movimento, uma parte, e outra parte fica parada. Eventualmente a parte parada entra em movimento também, e outra parte vem e fica parada no caixa, certo? Então esse dinheiro fica rodando, né? Por exemplo, eu tenho R$ 10.000 no caixa, eu tiro 5.000 para comprar estoque e fica 5.000 no caixa, não é? Depois, quando eu vender aquele produto, esses 5.000 vão voltar, não vão? Esse é o fluxo do caixa, né? É o dinheiro que fica rodando no seu negócio. Preste atenção, o principal ponto quando você tem um pequeno negócio é manter este fluxo saudável, tá? Eu não tenho como explicar num vídeo aqui de 10, 15 minutos, né, como você manter todos os pontos para você manter esse fluxo saudável. Então eu vou resumir aqui em algumas diretrizes básicas que se você aplicar, né, não tem erro, assim, você vai ficar com um fluxo de caixa saudável, tá? Mas existem pormenores, né, que eu não consigo explicar aqui, eu também explico lá no cursinho de R$19,90 de gestão, tá? Qual que é o principal ponto? O principal ponto é, sempre tenha dinheiro parado no caixa e dinheiro rodando. Nunca você pode ficar com o caixa da empresa zerado. Esse é o primeiro princípio, né? Como eu disse, se você aplicar esse que eu vou falar aqui, dificilmente você vai ter problema, tá? Se você já está tendo problema, aí existem coisas para se fazer para resolver que não vai dar para explicar aqui. Mas aplicando isso aqui, não deixando o caixa sem dinheiro, né, você já vai ter praticamente em 90% das vezes um caixa saudável aí, tá? Um fluxo de caixa saudável, sua empresa não vai quebrar por falta de capital ou por o dinheiro sumir, tá? Então, você sempre tem, se você tem 10.000 no caixa, você não pode gastar 10.000, tá? Por quê? Se eu tenho 10.000 no caixa e gasto 10.000 comprando produtos, o meu fluxo de caixa desbalanceou, tá? E aí o que pode acontecer? No próximo mês eu posso vender menos do que eu achei que venderia, e aquele R$ 10.000 acaba não voltando para o caixa. E aí qual que é o problema? Quando esse dinheiro não volta para o caixa e desbalanceia o fluxo, naquele mês que o dinheiro, você achou que o dinheiro já voltaria, você gastou 10.000 em estoque, achou que venderia e não vendeu, o dinheiro não voltou para o caixa, o dinheiro está parado no seu estoque, não é? Neste mês que o dinheiro ficou parado e não voltou para o seu caixa, ou pelo menos não voltou completamente, você não vai deixar de ter custos. Você vai ter que pagar seus funcionários, você vai ter que pagar seu aluguel, né? E aí o que, que acontece? Acontece o desbalanceamento do fluxo de caixa. Então vinha balanceado, né? E por conta de um gasto excessivo, desbalanceou. Então, regra número 1, sempre tenha dinheiro no caixa e nunca gaste todo o dinheiro do caixa de uma vez só, né? Lembra que você tem que manter um fluxo, né? Você não pode gastar todo o dinheiro e interromper o fluxo, tá bom? Você tem que manter o fluxo girando de forma saudável. Lembre-se disso, né? Manter o movimento do dinheiro e nunca gastar tudo e interromper a movimentação e ficar esperando só que ela volte no próximo mês. Então, assim, poxa, tem 10.000, gasta 5, fica 5, né? Ou gasta 7, fica 3. Quanto mais, a segunda regra, quanto mais dinheiro você deixar parado no caixa, menos risco você correrá na sua empresa. Então, esse aqui é um ponto principal de gestão de pequenos negócios. Por quê? Né, de administração de pequenos negócios. Porque o fluxo de caixa ele é responsável pelo fechamento de mais de 70% das novas empresas no Brasil e eu desconfio que no mundo todo, porque ele é o erro mais comum do empresário, né? Geralmente, quando o empresário começa uma empresa sem dinheiro, né, sem muito dinheiro, ele acaba cedo ou tarde cometendo o erro do fluxo de caixa. Por quê? Porque como ele não entrou colocando dinheiro no caixa da empresa,
Às vezes ele gastou todo o dinheiro comprando maquinário, comprando produto, comprando não sei o quê, e não sobrou nada para ficar parado no caixa da empresa. O que acontece? No primeiro mês dá tudo certo, no segundo dá tudo certo, no terceiro ele gasta muito, no quarto já começa a dar errado e aí vira uma bola de neve. Como ele não registrou os gastos que ele teve, ele não consegue achar o fio da meada e aí se perde. E esse fluxo, né, ele fica desbalanceado para sempre se você não corrigir. E você nunca sabe, né, a gente vê muito empresário falando, poxa, mas no final do mês não sobra, né, eu abri um negócio, mas não sobra, mesmo tendo lucro, não sobra. É o fluxo de caixa desbalanceado, né? Como você não corrige ele, né? Ele vai levar um longo tempo para aquele dinheiro aparecer na sua empresa. Não dá para explicar aqui por quê, porque existem vários fatores porque esse dinheiro demora para voltar, tá? Mas durante esse longo tempo que esse dinheiro não volta, acontecem outras coisas. Por exemplo, você vende menos num mês, um funcionário seu tem algum problema, você tem que demitir um funcionário, tem um gasto que não imaginou que teria, né? E aí, quando esse fluxo está se recuperando, acontece outra coisa e você acaba desbalanceando novamente o fluxo de caixa. Então, esse aqui é um dos pontos principais realmente. Se você cuidar disso, dificilmente você terá problemas de finanças na sua empresa, tá bom? Terceiro ponto, e isso aqui, né, tem muito a ver com o fluxo de caixa, que é o controle de custos fixos, tá bom? Por que você precisa. O que é custo fixo primeiro? Custo fixo é tudo aquilo que eu tenho que pagar, mesmo, né, quando eu não estou vendendo. Se eu não vender nada no mês que vem, eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar funcionário, né? Então esses são custos fixos. E você precisa controlar estes custos fixos por qual motivo? Porque se em algum momento o seu caixa sofrer alguma perda, né, lembra que eu falei do fluxo de caixa? Se em algum momento acontecer algum desnivelamento, você tiver que gastar obrigatoriamente mais com alguma coisa, se você tiver um custo fixo muito alto, você vai estar correndo mais risco de quebrar. Por quê? Porque você precisa de mais dinheiro para manter a empresa funcionando quando ela não está vendendo, certo? Então, o controle de custo fixo basicamente é você ter em mente, né, o real tamanho do seu negócio e ter custos fixos que façam sentido com o tamanho do seu faturamento. O que acontece muitas vezes? A pessoa está tendo um faturamento de 10 mil reais e está pagando 3 mil reais de aluguel e 2 mil reais de funcionário. Ou seja, ela está tendo um custo fixo de quase 50%. É um custo muito alto para um negócio que está faturando 11 mil só. Então, tente manter o custo fixo o mais baixo possível e condizente com a realidade de faturamento da sua empresa, tá? Por quê? Porque se você está faturando pouco e está num aluguel muito caro, o mês que você tomar algum prejuízo, e isso vai acontecer, o mês que der alguma coisa errada, e isso vai acontecer, né? Porque na sua vida dá tudo certo, na sua vida como pessoa física? Não, às vezes as coisas dão errado, né? A vida da empresa é a mesma coisa, porque querendo ou não, a vida da empresa faz parte da sua vida. Então nunca vai dar tudo certo. Às vezes vai dar alguma coisa errada, né? Poxa, o funcionário vai pedir demissão, ou você vai ter que demitir um funcionário, o cara do prédio vai pedir o prédio do aluguel, mas você vai ter que arrumar um outro lugar. Então, vai acontecer coisas que você vai precisar gastar dinheiro, né? Nesse momento que você tiver tomado um prejuízo ou gastado mais do que você podia ali com alguma necessidade, se o custo fixo estiver muito alto, meu amigo, você vai ter que, né, virar do avesso para pagar as contas do seu negócio. E aí, o custo fixo alto, aliado ao desbalanceamento de fluxo de caixa ou a um mês que vende muito pouco, acaba sendo também uma das principais causas de um pequeno negócio quebrar. Então, quando você for abrir um negócio, ou você que já tem um negócio, e, né, já paga aluguel, paga o funcionário ou algum outro custo fixo, repare, né, analise se esse custo está condizente com o seu faturamento e se esse custo é o menor possível que você poderia ter. Será que você não pode ir para um aluguel menor? Hã?
Será que você não pode diminuir a estrutura dessa empresa? Você não pode ir para um ponto físico menor se você está faturando menos para poder equilibrar as contas, né? Isso é importante, são decisões que você que tem um pequeno negócio tem que tomar muito cedo, né? Se você abrir o negócio e já errar nesses 3 pontos aqui, dificilmente esse negócio vai sobreviver, né? Se você não registrar nada, errar no fluxo de caixa, não tiver dinheiro na empresa, né? E ter um custo fixo alto, esse negócio aqui já está assim, 80% de chance condenado. Né? Só precisa de um mês fraco ou de um problema grave para que esse negócio morra. Né? E você tenha que fechar a sua empresa. Agora, se você ainda está com o seu negócio aberto, você pode corrigir esses pontos, tá? Dá trabalho? Dá trabalho. Se não tem fluxo no caixa, você vai ter que descobrir como é que deixar dinheiro sobrar na empresa, como colocar dinheiro nesse caixa. Existem formas para isso, né? Pô, se você não está registrando nada, é só começar a registrar. Né? Usa algum programa. Se não quiser usar programa, usa planilha no Excel. Não é a melhor opção, mas dá, né? E se está com custo fixo muito alto, isso aqui, às vezes a gente vê muita empresa batendo a cabeça com isso aqui. A pessoa está faturando pouco, não está dando para pagar as contas direito, e ela continua lá no aluguel de 5 mil reais. Né? Tá faturando 10 mil e tá no aluguel de 4, 5 mil reais. Né? Sai desse aluguel, cara. Ah, mas tem contrato, tem multa. Cara, tudo é de se conversar. Chama o cara lá que alugou para você e fala: olha, minha situação é essa, né? Eu tô faturando isso e tá muito pesado. Se você me cobrar a multa, eu vou ser sincero, ou eu não vou pagar, ou eu vou te pagar e vou quebrar, né? Então o que eu quero é, se você pode permitir com que eu saia desse aluguel, desse contrato, né, e eu vou para um ponto menor. Às vezes a própria pessoa que te alugou tem um ponto menor. Né? Negocia com ela. Você tem que ir lá e abrir para negociação, senão você não tem nem chance. Se ele falar não, aí você tá ferrado mesmo, né? Aí você vê o que você faz. Mas assim, muito dificilmente o cara vai falar não, porque se ele vê que realmente você está querendo ser honesto e pagar aquilo, né? Ele vai entender a sua situação, né? Você pode, inclusive, ajudar ele a achar outro inquilino para entrar no seu lugar, naquele aluguel. Né? Falar, olha, eu vou buscar pessoas que possam alugar aqui no meu lugar para você não perder seu faturamento e, enquanto isso, eu vou pesquisar outros lugares para eu ir porque eu não estou conseguindo mais pagar esse aluguel. Né? E, às vezes, a pessoa não faz isso. Ela quer continuar batendo a cabeça lá naquele aluguel, naquele ponto. Né? Poxa, muda o ponto, cara. Você está pagando 5 mil de aluguel e não está tendo lucro, né? A venda caiu, você achou que ia vender mais e não está vendendo, muda para um aluguel de 2.500, muda para um aluguel de 2 mil. Diminui a operação, tira 2 funcionários, deixa um só. Né? Modifica a sua operação para fazer a conta bater. Tá? Esses foram os 3 principais pontos para gestão, para administração de um pequeno negócio. E você está na grande escola de negócio. Eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal, né? Desse um like aí, compartilha isso com quem você quiser e com quem você acha que pode ser útil, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.